A gente analisa agora a dica de número 25. Olha a dica 25. Lei de processo administrativo, um ponto interessante. Direitos e deveres dos administrados no processo administrativo. A gente encontra previsão sobre isso aqui nos artigos 3º e 4º da Lei 9784 de 99. Mas tem coisas interessantes aqui pra gente falar, vamos lá? Bom, existem aqui na Lei 9784 de 99 previsões relacionadas a direitos, artigo 3º da lei, e deveres, no artigo 4º, relacionados aos administrados no processo administrativo. Já adianto logo que tanto o rol do artigo 3º quanto o rol do artigo 4º tem natureza meramente exemplificativa. Significa dizer que não existem apenas os direitos do artigo 3º e os deveres do artigo 4º. Outros deveres e outros direitos também existem, ok? Mesmo que não estejam expressos nesse rol, nessa lista, tá bom? Vamos lá. Direitos dos administrados. A gente começa pelos direitos porque referem-se à previsão do artigo 3º da Lei de Processo. E diz o seguinte: o administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados. Parou. Primeiro, o artigo 3º fala de direitos. Segundo, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados. Ou seja, isso ratifica aquilo que a gente acabou de falar, que a natureza é meramente exemplificativa. Portanto, não existem apenas esses direitos. Outros mais que estejam relacionados ao administrado, claro, também lhe serão garantidos e assegurados. Vamos lá. Primeiro direito: ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e cumprimento de suas obrigações. Isso aqui é meio que chover no molhado, né? Eu já vi em prova aparecer ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores que deverão dificultar o exercício. Peraí, né? Dificultar não, facilitar, né? Então, deve-se tratar o administrado, né? Seja a autoridade, seja servidores, devem tratar o administrado, né? Visando facilitar o exercício desses direitos e o cumprimento de suas obrigações. Claro, né? Que para ser respeitado, você tem que respeitar também, né? Então, esse aqui é o padrão, aqui não tem muita coisa para a gente colocar. No segundo, aqui já começa a ficar mais interessante. Ter ciência da tramitação dos processos administrativos. Reparem que aqui ele não fala qualquer pessoa, não, quero ter ciência da tramitação. Quero ter ciência da tramitação do processo em que tenha condição de interessado. Lembrando que, sobre interessados no processo, lá na própria Lei 9784 de 99, nós temos previsão no artigo 9º. E interessado no processo não é só aquela pessoa que pode ser, aquela pessoa que é titular do direito. Existem vários interessados. Uma pessoa pode ser afetada pela decisão, ainda que não seja titular do direito, ela está na condição de interessada naquele processo. Vamos imaginar que existe uma denúncia contra mim por abuso de poder, e aí eu venho a receber aí aquela comunicação. Olha só, cara, você está sendo aí acusado de abuso de poder. Veja, o titular, a pessoa que está efetivamente fazendo aquela denúncia, não é a única pessoa que está interessada. Uma decisão naquele processo me afeta, afinal a denúncia é contra mim. Então, obviamente, eu também figuro como interessado naquele processo. Veja que no processo administrativo a gente não costuma utilizar o termo parte. Isso é mais comum no processo civil. Quando eu faço assim, ó, processo civil, aqui é o ponto para a Vanessa que está sentada ali. Aí, isso é mais do processo civil, tá? Ali que se costuma utilizar o termo parte. No processo administrativo, não é um termo costumeiramente utilizado, embora na prática a gente acabe falando, mas mais pela prática processual do que propriamente pela natureza jurídica, né? Porque aqui quando a gente fala interessado, né? Porque você tem ali o particular, você tem a administração, pode ser um servidor, então por isso que é mais comum se falar em interessado. O interessado no processo, às vezes, não é nem o titular do direito ou a pessoa que vai ser afetada pela decisão, mas é alguma entidade representativa. Exemplo, quando eu trabalhava com processo administrativo lá no Ministério da Saúde, eu trabalhava na ASLEP, Assessoria de Legislação de Pessoal, que era uma unidade dentro do RH, do Recursos Humanos, que era, digamos, o jurídico, né, da área de pessoal. Então, quando lá trabalhava, eu mexia muito com a acumulação de cargo público. E aí, claro, né, se o servidor, que em princípio, né, havia ali uma situação de possível acumulação ilegal de cargo público, o cara era notificado, e aí, obviamente, ele tinha que ou reduzir carga horária, ou se os cargos fossem inacumuláveis, ele tinha que optar por um deles, aquela coisa toda. Às vezes o servidor interpretava que não era uma situação plausível de ilegalidade, de irregularidade de acumulação, nada disso. O que ele fazia? Buscava o sindicato, e o sindicato, claro, auxiliava ele na defesa. Então ali, o sindicato dos profissionais de saúde
atitude era determinante naquele processo. E, inclusive, contribuía redigindo defesas e outras coisas mais. É isso que se espera mesmo de um tipo de trabalho que se faça, né? Por exemplo, num sindicato. Legal, estava ali defendendo o servidor. Beleza? Ou ali eu estou falando de interesse coletivo. Pode ser sindicato de professores, sindicato de profissionais de enfermagem, de médicos e por aí vai. E claro, existem aquelas que atuam na seara do direito difuso, né? Como, por exemplo, entidades ambientais. Você já ouviu falar do Greenpeace? Veja, atuaria na questão da defesa do meio ambiente e outras coisas mais. Então, aí a gente tem essa noção de que o interessado não é só o titular do direito, tá? Então, fica aí o convite para você visitar o artigo 9º da Lei de Processo Administrativo. Veja só, a gente está falando do terceiro e vai citar o quarto na sequência, mas já caímos no 9º. Olha que interessante. O 10 também fala dos capazes, né? Maiores de 18 anos, a não ser situações especiais. Então, o 9 e o 10 tratam exatamente dessa questão daquele legitimado, daquele interessado no processo administrativo. Então, é direito do administrado ter ciência da tramitação dos processos em que tem a condição de interessado, ok? Ter vista dos autos. O que é ter vista dos autos? Poder pegar o processo, manusear, folhear o processo, ter vista dos autos, até subir lá no alto do prédio, sobe no prédio, fica olhando lá de cima e fala, o que você tá fazendo aí? Tô tendo vista dos autos, não tem nada a ver. Ter vista dos autos nem isso não, tá? Ter vista dos autos, pega o processo, dá uma manuseada, ok? Obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. Pô, mas o cara tem direito de obter cópia de documento? Claro que sim. Imagina, por exemplo, que eu seja notificado por acumulação ilegal de cargo público num processo administrativo. Preciso redigir minha defesa. Como é que eu vou redigir minha defesa se eu não conseguir tirar cópia daquilo que estão me notificando? Preciso ter cópia, né? Até para levar para um advogado ou para o sindicato, para que eles possam elaborar e contribuir na elaboração da minha defesa. Pô, bota mole, em vez de gastar dinheiro com cópia, por que tu não leva o processo? Filho, isso é interessante lá no processo civil, que tem um termo, né? Fazer carga do processo. Fazer carga, pegar o processo e levar para casa, né? Fazer processo administrativo funciona diferente. Fazer carga do processo. Vai não, filho. Você vai tirar cópia do processo e levar. Agora o processo vai ficar lá, ok? Então veja que procedimentalmente existem formalidades diferentes em relação ao próprio processo civil. Então, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. Imagina, como é que você vai redigir uma defesa se você não sabe nem a decisão que foi proferida? Imagina, alguém decide lá que a acumulação é lícita, não é ilícita não. Cara, eu vou recorrer. Recorrer de quê? De uma decisão. O cara não deve ter dado, porque tu vai recorrer sem conhecer a decisão? Não tem como, né? Então, tá aqui mais um direito que o administrado tem. Ter ciência da tramitação dos processos em que tem a condição de interessado, figurando na condição de interessado. Foi o que eu disse. Dá licença, eu queria ter ciência da tramitação do processo. O senhor é interessado? Não. O senhor tem algum direito a ser alcançado? Não tá ligado a mim, não. O senhor é titulado de direito? Não, também não. O senhor representa alguma entidade? Não, também não. Alguma representação de alguma entidade? Não, também não. Então por que o senhor está querendo ter ciência? Não, porque eu vou fazer prova para o TJ, eu vou fazer prova para o TJ e eu quero estudar processo administrativo, quero ver como é que funciona. Meu filho, se você não é interessado no processo, vai querer ter ciência de quê? Então, ter ciência da tramitação dos processos em que tenha a condição de interessado, direito daquele administrado. Vista dos autos, cópias de documentos e conhecer decisões proferidas. Inciso 3º, formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Aqui a gente tem a incidência tanto do princípio da ampla defesa, quanto do contraditório e mais, o princípio da verdade material, princípio que busca a verdade real dos fatos. Veja só, antes da decisão, é direito do administrado formular alegações. Ele pode. Eu quero que seja produzido algo, eu quero apresentar alguma prova, eu quero trazer mais algum documento. Ué, Mata, mas isso não pode. No processo judicial, no âmbito do processo civil, a dinâmica é diferente. No processo administrativo, você pode inclusive alegar mais à frente aquilo que não foi alegado de início. Então veja que a própria dinâmica, ela tem alguma diferenciação, não estou dizendo que essa é a diferença, mas existem diferenças sensíveis do direito administrativo para o direito processual civil, do direito processual administrativo para o direito processual civil. A dinâmica acaba sendo diferente. Então aqui, em razão do princípio da verdade material, no processo administrativo não é verdade formal. O que não está nos autos não está no mundo jurídico. Não. No processo administrativo é verdade material. A busca pela verdade real dos fatos. Inclusive podendo se alegar posteriormente o que de início não foi alegado. Ok? Trazendo ali documentos. Antes da decisão ser tomada, alegações podem ser formuladas. Ok? E a apresentação de documentos que vão, claro, embasar a tomada de decisão.
E 4, fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Pode ser que a lei traga, numa situação de muita especificidade, pode ser que a lei traga a obrigatoriedade do representante ali. Se não for o caso, se não houver uma previsão legal da obrigatoriedade da representação, a presença do advogado é facultativa. É direito dele administrado, caso queira, fazer-se assistir por advogado, ok? Agora, não é obrigatório, a não ser que a lei diga que, em tal caso, numa situação específica, haja essa obrigatoriedade. Agora, vale ressaltar o seguinte, a Lei 9784, ela fala de processos administrativos em geral, ok? Aqui no inciso 4º, eu quero chamar a atenção para um ponto que remete ao entendimento do STF, para ser mais preciso, súmula vinculante do STF, especificamente sobre a questão do PAD, que é o processo administrativo disciplinar. No caso de PAD, é importantíssimo que você lembre do seguinte: a falta de defesa técnica por advogado no PAD não ofende a Constituição. Anota isso. Súmula vinculante número 5 do STF. A súmula vinculante número 5 do STF traz isso. Só que a súmula vinculante não fala sobre processos administrativos em geral, como fala a 9784. Ela fala especificamente sobre o processo administrativo disciplinar, ok? Então, repetindo, a falta de defesa técnica por advogado no PAD não ofende a Constituição. Eu, Mota, se estiver respondendo um processo administrativo disciplinar, eu posso passar pelo processo sem constituir advogado. Eu posso fazer isso, é direito meu, eu posso fazê-lo, ok? Então, isso não ofende a Constituição, isso não viola os princípios da ampla defesa e contraditório. Foi uma escolha minha de não querer constituir advogado. Tá claro? Então, tá aqui os 4 direitos, mas sabendo que o rol é meramente exemplificativo, porque outros direitos, claro, também podem existir. E os deveres, que são simples de ser citados aqui, existem 4 deveres listados aqui que o administrado tem sem prejuízo de outros, meramente exemplificativo. Primeiro, expor os fatos conforme a verdade. Direi a verdade, nada além da verdade, ok? Se o cara botar na prova, é permitido mentir no processo. Pô, é dever do cara expor o fato conforme a verdade. Eu não tenho que mentir no processo. Segundo, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. É o mínimo, né? É o mínimo, obrigação do cara. Ser leal, atuar com urbanidade, boa-fé. Terceiro, não agir de modo temerário. É isso aí, Mota, não tem que agir de modo temerário, não tem que temer nada, não tem que ter medo de nada. Filho temerário tem nada a ver com isso. Não agir de modo temerário é o cara não atuar de forma protelatória, de forma procrastinatória, valendo-se de instrumentos jurídicos para atrasar o processo. É isso, ele não pode. O processo tem que caminhar para frente, no sentido de resolver aquela situação. E não de ficar enrolando, até que lá na frente há uma prescrição. Negativo, tá? Então não agir de modo temerário. E a quarta, bem óbvia também, prestar informações que lhes forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Prestação de informação é dever do administrado. Você deve ter reparado que tanto no artigo 3º quanto no 4º eu coloquei uns pedacinhos em azul. Você reparou? Olha aqui, ó. O C de ser tratado com respeito, o T de ter ciência da tramitação, o FO de formular alegações e o FAS de fazer-se assistir facultativamente por advogado. Percebeu? Percebeu que no 4º aqui também tem? O E de expor os fatos conforme a verdade, o LE de lealdade, urbanidade e boa-fé, o não do não agir de modo temerário e o presta de prestar-se informações que lhes forem solicitadas. Mota, por que você botou isso em azul? Para que você não esqueça, mesmo o rol sendo exemplificativo, dos direitos e deveres que estão expressos na 9784. Olha que bonitinho. Quais são os direitos? Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, ter ciência da tramitação do processo em que figure na condição de interessado, vista dos autos, cópias de documentos, conhecer decisões, formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, fazer-se assistir facultativamente por advogado. 7 fofas. Então, olha que bonitinho. Tá aqui. Quais são os direitos que tem, Mota? O administrado tem o direito de quê? Tem direito a 7 fofas. 7. Que foto é essa? Tem 7 filhotinhos bonitinhos aqui. Então, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem um 7º aqui que um tá por cima do outro. Então, 7 fofas, e são muito fofas, né? Olha que bonitinha essa foto. Agora, e quanto aos deveres, Mota? Quanto aos deveres, expor o fato conforme a verdade, lealdade, urbanidade e boa-fé, não agir de modo temerário, prestar informações solicitadas. Quanto aos deveres, ele não presta. A fotinha que eu coloquei aqui, você tá com essa foto aqui, ele não presta. Segurando, roubando dinheiro com essa cara de sacana aqui, ele não presta. Então tem direito a 7
fofas e quanto aos deveres, ele não presta.